Oi, eu sou o Siley e hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mar de tintas, sonhos e distorções que é o universo visual de Pozuka Demiso. Então se ajeita na cadeira e vem comigo entender por que essa artista desenha mundos que parecem respirar. Existe um certo tipo de artista que não desenha mundos, ele meio que derrama eles sobre o papel, com perspectivas malucas, cores que parecem vivas e personagens que te encaram com aqueles olhos que dizem: ei, eu tenho uma história pra te contar. Pozuka Demiso não cria só ilustrações, ela cria portais. Talvez você ainda não reconheça pelo nome, mas eu aposto que você já viu algum desenho dela por aí, seja em The Promised Neverland ou em alguma arte solta nas redes. O estilo dela é inconfundível. E o que seria de mais inconfundível senão aquele estilo meio inacabado que ela utiliza em suas ilustrações? Sabe aquele desenho que tá todo bonitão e tem alguma parte ali que falta um pouco de tinta, falta um pouco de cor, uma arte final? É meio que aquilo, só que de uma forma boa, entende? Aquilo na realidade que parece inacabado é meio que uma identidade da artista. E por mais que essas linhas, esses rabiscos possam de longe parecer meio que certas imprecisões, elas viram linhas de energia, de movimento, de todo um gestual das criaturas, personagens e cenários. É como se ela tentasse te integrar em todo o processo de criação do desenho. É comum você ver parte de um esboço, um pedaço da ilustração que propositalmente tem um trabalho de arte final menor, ou mesmo linhas auxiliares que ficam em volta dos cenários, dentro dos personagens, dando a impressão de uma arte até de certa forma experimental. Um lugar ali que teve diversas decisões até chegar nesses quadros estupendos, maravilhosos e gritantes que ela faz. Lógico, esse é só um dos elementos. Seus trabalhos têm a presença de uma variedade deles. A forma como é trabalhado o contraste entre as cores também é característico. Ela consegue passar a sensação de profundidade, perigo, calor e frio através do esquema de cores. Ela representa quase que de forma intuitiva, do azul profundo e misterioso até o amarelo quente e solar. E parte importante desse diálogo de cores é justamente a presença do contraste na maioria de suas obras. Em seu desenho é muito comum que ela use repetidas vezes aquele mesmo conjunto de paletas de cores. Se você pegar um apanhado de ilustrações, você vai ver que tanto os assuntos e elementos como também a média geral das cores são as mesmas, com o amarelo e o azul tendo bastante destaque, onde um ali acaba tomando o papel da escuridão e o outro o papel da luz e claridade, em vez daquele comum branco e preto que é utilizado à exaustão. Eu acredito que justamente essas cores ajudam a criar esse clima meio místico, meio dúbio desses universos. E é por isso que, mesmo em ilustrações diferentes, parece que você está tendo ali experiências e variações das mesmas histórias, dos mesmos personagens. Tipo, é comum você encontrar versões alternativas da Emma ou do Ray, ou da Jillian, por exemplo. E não falo só por causa do traço, é uma mistura. As cores, os detalhes do quadro, as expressões faciais e trejeitos também contribuem para essa primeira impressão. Seus personagens têm sempre ali uma movimentação bem característica, mesmo que teoricamente eles estejam parados. As curvas dos corpos, as expressões exageradas, o jeito que cada um interage com o cenário, tudo contribui para essa fluidez. Dificilmente ela opta por representar personagens posados para foto ou algo do tipo. E quando ela o faz, ainda tem algo ali acontecendo nas entrelinhas. Um detalhe ali, uma ameaça escondida, um livro prestes a se abrir e devorar o personagem. Nada é só visual, tudo carrega ação ou algum significado. E falando de cenário, esse é um dos pontos mais altos da Pozuka. Ela mistura elementos diferentes de um jeito que parece natural aos nossos olhos. Você vê ali construções que mais parecem vilarejos europeus medievais, tipo aqueles de Toscana ou de Alsácia, com telhadinhos inclinados, pedras antigas, ruas estreitas, e aí do nada tem uma tecnologia avançadíssima rolando ali no meio. Todos os seus cenários principais têm uma vibe arquitetônica muito específica. Em The Promised Neverland, por exemplo, se você olhar com um pouquinho mais de foco para os ambientes, tipo o pequeno orfanato de Gracefield ou os centros de controle dos demônios, você perceberá que as casas elas não se comportam de uma maneira
esteticamente correta, é muita perspectiva pra lá e pra cá, principalmente a olho de peixe, que é aquela mais utiliza, que não passam de forma nenhuma a sensação de ser aquela coisa mais certinha, como seria um desenho arquitetônico. Se você pegar aquelas casas, pegar aquelas cidades, até mesmo o corpo dos personagens e tentar medir de uma forma mais exata, como um desenhista mais técnico faria, você provavelmente vai encontrar prédios distorcidos, perspectivas ilusórias e não existentes no mundo real. Tudo ali parece ser meio distorcido, e é esse que é o charme da obra. Ao mesmo tempo que nós temos ali casas que nós podemos identificar com algumas cidades e alguns lugares, podemos ver características arquitetônicas e comparar com a arquitetura de algum outro lugar, tecnologia, tudo faz uma certa alusão ao que a gente tem no nosso mundo. Porém, como sua arte ela meio que engloba esse aspecto mais fantástico, ela tem essa liberdade de brincar entre o real e o irreal de uma forma bem dinâmica e orgânica, e trazer para esse mundo dela características e elementos do nosso próprio mundo real, só que com algo a contar, uma simbologia, alguma coisa por trás, uma pequena história. Pescando ali, por exemplo, podemos ver alguns detalhes ali de arquitetura brutalista, em algumas estruturas mais frias, gigantescas, feitas para parecerem inóspitas e quase opressoras, geralmente escondidas, funcionando como alicerce para manipular um possível paraíso ilusório, como a própria espécie de pilar que se encontram ali as principais fazendas em The Promised Neverland. É lógico, e isso traz um apelo simbólico da usabilidade, como se aquilo não tivesse uma estética necessária ou fosse realmente útil ali como alicerce só para erguer alguma coisa a mais, e que vai de encontro, por exemplo, a Gracefield e os demais orfanatos, que tinham assim de ser familiares, tinham de aparentar uma beleza estética, não só para os personagens, mas também para a gente que tá lendo a história, tá tendo aquele primeiro contato. Suas florestas e natureza, que lembram aquelas utilizadas em contos de fadas, como a Floresta Negra ou mesmo o Mar de Árvores, que é a Aokigahara. Todos esses elementos juntos servem para criar esse contraste narrativo também. De um lado, o aconchego do lar infantil e do outro, a frieza do controle, da manipulação. Isso não é só o cenário, é uma narrativa contada de maneira puramente visual. E que não está presente somente em The Promised Neverland, como também em qualquer outro trabalho aí que você vê dela, tá? E é claro, surrealismo. Tão amado surrealismo. Eu acredito, pelo menos do meu conhecimento, é a mangaka que mais se utiliza desse movimento maravilhoso e tenta de alguma forma englobar isso no estilo dela. Uma visão puramente sonhadora do mundo. Não aquele sonho de paraíso ou algo parecido, mas o sonho de viver algo irreal ou algo que é aparentemente impossível de alcançar. Quimeras, distorções, perspectivas impossíveis, criação dessa perspectiva alternativa. As casas, os objetos, os ambientes, mesmo sendo totalmente fantasiosos, têm texturas reais, telhados com musgo, paredes rachadas, móveis com desgaste. Essa atenção aos detalhes cria ambientes alternativos com uma imensidão, uma solidez e uma imponência única. Hunters, o que falar dessas perspectivas aí? Ela cria verdadeiros painéis de deixar qualquer um, desenhista ou não desenhista, com uma epifania de sensações. A técnica dela também ajuda muito nisso. Ela usa uma espécie de aquarela digital que permite deixar camadas translúcidas, sobreposições suaves, cores mais vivas, sem perder a leveza em seu traço habitual. Ela sabe exatamente onde mexer no branco para simular uma luz, como fazer a granulação da tinta dar uma textura de pedra, de poeira, de céu e dentre outras. Muitas vezes você consegue ver ali camadas inferiores de cor no desenho, outras você já consegue uma passagem de degradê mais organicamente construída. Isso por vezes dá uma sensação de leveza e profundidade, além de criar misturas óticas de cores em vez de uma cobertura opaca como outras tintas ali dariam. É aquela coisa que parece muito gestual e espontânea, mas tem muito estudo por trás. Nos mangás ela também parte desse princípio e acaba utilizando muitos tons de cinza para tentar representar a falta dessas demais cores nos quadrinhos, o que dá uma interação muito bacana entre essa técnica que ela utiliza e tenta de alguma forma emular para a quantidade de cores mais limitadas que se precisa fazer no mangá. E
como todo artista com voz própria, ela tem seus fetiches visuais. Grandes navios, anjos com asas imensas, demônios, tabuleiros com peças humanas, universos saindo de livros, comida sendo representada de um jeito perturbador através de seus personagens. Sim, Neverland provavelmente deixou marcas. E o principal, o tema da prisão, seja literal ou seja emocional, que está impregnado ali em pelo menos 90% das suas obras. Parece que a parceria com Kaio Shirai caiu do céu, eles parecem se combinar bastante, e The Promised Neverland é uma obra em que ela pôde utilizar muito desses aspectos do mundo dela. Um tipo de história estratégica e enigmática, como um jogo de xadrez cercada por manipulação, fuga entre os mundos e aquela pontinha de terror fantástico, e melhor, sem de fato vilões e heróis aparentes. Uma abertura imensa para trabalhar essa manipulação surrealista da forma que só Pozuka Demiso consegue. E digamos que parece que a obra não terminou. The Promised Neverland ainda impacta muito das obras que ela tem produzido atualmente. A arte de Pozuka Demiso é algo que você não só vê, você entra nela. Cada quadro é um universo, cada personagem parece que tem uma história que continua fora da moldura. Ela mostra que estudar técnica é essencial, sim, mas o que realmente transforma a arte em magia é uma mente criativa disposta a inventar suas próprias regras. E aí, Hunters, curtiu esse mergulho? Tem algum outro artista que você acha que merece um vídeo aqui no canal? Deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever para mais vídeos como esse. A gente vê na próxima aventura visual. Valeu e até mais.